Alô pessoal, mais uma vez aqui com você fala Valdeir Carvalho, com muito prazer, sempre muito bom nós estarmos juntos nas nossas redes sociais, também pela nossa Rede União de Rádios, Rede União sempre de bem com a vida, e falando sobre tudo, futebol, política, televisão, estamos sempre aí conversando com você nas nossas redes sociais e também pela nossa Rede União de Rádios, e agora vamos falar sobre futebol, sobre o Vasco da Gama, situação complicadíssima para o Vasco da Gama. Depois a gente vai falar também sobre os outros times, mas aí num outro vídeo, porque o que mais nos preocupa agora é o Vasco da Gama. Não tem jeito, porque é uma situação novamente complicada, preocupante. O Vasco não está conseguindo, infelizmente, se organizar. Todos os clubes estão passando por dificuldades, mas ainda no Vasco a coisa está muito acentuada. Tivemos protesto da torcida, a ida da torcida até o CT do Vasco, e por falar muito bem, a torcida fez muito bem. A gente estava vendo aí alguns comentários por parte de alguns jornalistas, porque os jornalistas, eles são assim, eles acham que eles sabem tudo e que eles estão acima do bem e do mal, então, muitas vezes são pessoas que não vivem o dia a dia do clube, não tem time, são pessoas frias, mas porque são jornalistas, então acho que deve dar pitaco naquilo que ele não tem o conhecimento, ele não é um torcedor, ele não tem domínio, ele não tem nada, né? Então, fala-se muita bobagem, muita bobagem. Então, quer dizer, e mostra, né, a inexperiência de alguns jornalistas sobre o que é o dia a dia, o que é o futebol, o que é a importância de uma torcida nos clubes. A força jovem, ela é fundamental, mas ela é fundamental no Vasco da Gama. Torcidas organizadas, tirando essas partes aí de brigas entre eles, elas são fundamentais para os clubes. Porque sem a torcida organizada, o clube ele perde a sua alma, ele perde a sua essência. Ele perde, ele fica... É um time comum. A torcida é igual à seleção brasileira, né? Por que existe uma diferença do torcedor, né, que vai aos jogos da seleção brasileira e dos torcedores tirando a Argentina? Porque na Argentina o futebol ali é uma religião. Então todos realmente têm os seus clubes, mas quando eles se juntam, eles de fato eles são um só mesmo, né? O Boca Juniors, River Plate, Racing, eles viram um só. Então, eles cantam e encantam quando eles vão assistir os jogos da seleção da Argentina e eles fazem os mesmos pelos seus clubes. Diferentemente no Brasil. O Brasil é diferente. Quando a seleção brasileira ela vai jogar e você vê a torcida, é uma torcida monótona, fria, né? Ou torcedores comuns. Não tem uma torcida organizada da seleção brasileira. Que se tivesse, seria outra forma. Então, a torcida organizada em si, ela é a alma do time. Tem os problemas? Tem. Mas uma coisa é você ir ao futebol, a um jogo, com a torcida organizada ali presente. Então você tem os cânticos, você tem toda aquela, né, aquele calor, aquela festa, tudo ali é preparado pela torcida organizada. E quando estão os torcedores normais, comum, aí é só aquele Vasco, né, fica só mais nisso. Então, a torcida, ela ir ao CT e ela cobrar, como foi feito, tá certíssima. Tá? E tem que cobrar parabéns para a Força Jovem. Até porque é a principal torcida organizada do Vasco. Não tem, entendeu? Então, o que acontece? Tem que falar, tem que impor, tem que mostrar a insatisfação. Por quê? Quando um clube desses daí viajam, muitas vezes, quem faz a segurança para os jogadores, na sua maioria das vezes, quem está lá é a torcida organizada. Quem muitas vezes está lá dando apoio é a torcida. Esses jornalistas aí, eles não falam sobre isso. Não, porque não pode fazer esse tipo de protesto, não pode entrar no CT, está intimidando. Essa gente não tem que fazer. Torcedor tem que ir protestar na arquibancada. Sabe nada, inocente. Torcedor, lugar é no estádio. Sabe nada, inocente. Você não sabe nada, nunca foi. Almofadinha, né? São esses jornalistas aí, almofadinhas,
que não cobrem, não vão no dia a dia. Apesar de que eu ouvi até um repórter que, não sei mais se ele está na Rádio Globo, mas ele era da Rádio Globo, mas acredito que ele esteja na Rádio Globo ainda, e se diz torcedor do Vasco, falando contra a ida da Força Jovem ao CT do Vasco, falando bobagem, que torcedor tem que protestar no estádio, coisa nenhuma. Ele tem que ir mesmo, tem que botar pressão, tem que botar o dedo na cara, tem que mostrar que lá não é bagunça, que ali, poxa, quer dizer que só precisa da torcida para pagar ingresso para ficar lá batendo palma. Batendo palma para um time desse, horroroso. Não tem condições, né? Então, esses jornalistas aí que são almofadinhos, né, criados por vó, falam essa bobagem. Agora, quem vive, né, o dia a dia, quem está ali sempre, está sofrendo há 20 anos. 20 anos que o Vasco está, 25 anos que o Vasco está nesse sofrimento, ou mais, já se passou. Muitos clubes ficaram mais de 20 anos sem ganhar um título, mas não na situação que o Vasco está, Tá bom, não vai ganhar título, mas vamos competir. Nem competir o Vasco está conseguindo mais, Então, quer dizer, fica de complicado, né? Então, criticar, muito bem feito. A cobrança da Força Jovem não foi uma cobrança assintosa, pelo contrário, falaram que tinha que falar e tem que ser assim, e esperamos que daqui por diante isso surte efeito sim, porque os jogadores eles passam a compreender aonde que eles estão, o clube que eles estão representando, e sabem que ali é um clube de massa. Então, parabéns à Força Jovem. Eu estou batendo palma pelo que eles fizeram. Outra coisa, Vasco empata com o Grêmio. Poxa, tudo bem. O empate foi ruim, foi horroroso, mal pro Vasco da Gama. O time jogou mal? Não, o time não jogou também mal. Teve chance? Teve. O Grêmio também teve chance. Agora, o Grêmio, time morto, né? Tá bom, a instituição Grêmio é uma outra coisa. É um clube grande, tem que ser respeitado. É um clube também de tradição, de muita importância no Brasil, muita. Mas o time do Grêmio é um time praticamente igual ao do Vasco. São dois times que vão ficar ali lutando, infelizmente, pela parte de baixo da tabela. Então, o Vasco poderia, muito bem, já que foi um jogo de 6 pontos, o Vasco era para ter vencido esse jogo. Até porque o Vasco não vai pegar um adversário tão fácil agora, né, nos próximos jogos, como foi o time do Grêmio. O Grêmio ontem não veio para chegar e para dificultar a vida do Vasco. Ele não veio para vencer, ele fez ali um jogo dele, né? E aí, infelizmente, o Vasco foram 33 finalizações do Vasco. 33. Foi uma das maiores finalizações da história do Vasco. Só, né, muitas vezes, são finalizações imprecisas, mas que poderia ter tido um pouco mais de qualidade, e aí você chegar, porque é importante finalizar e marcar, fazer gols, né? Essa história de se ter a posse de bola. Não adianta você ter posse de bola, 90% de posse de bola, tá? E aí, ganhou o jogo? Não. Empatou? Horroroso. Perdeu o jogo. O que adiantou ficar com 90% da posse de bola, né? Então, quer dizer, o que também adianta? 33 finalizações e nenhuma, né, lá no gol mesmo. Então, quer dizer, situação ruim. Quando eu falo nenhuma, depois porque, se são 33, pelo menos 5 deveria, né, o Vasco ter feito. E quer dizer, mas aí, infelizmente, o Vasco saiu na frente 1-0 e acabou permitindo um empate em 1-1. O Grêmio também teve chance até de fazer a virada, naquela adiantada, o goleiro Léo Jardim estava adiantado, e aí o jogador do Grêmio percebe e tenta fazer um gol por cobertura, ela bate no travessão. Ali o Vasco realmente teve muita sorte, mas infelizmente o Vasco vai a 14 pontos, isso é que nos deixa preocupado, né? O Vasco vai a 14 pontos e fica ali ainda, ele não consegue sair dessa parte de baixo da tabela. Até o Mirassol, né? O Mirassol que subiu no ano passado, conseguiu bater o Santos, que venceu o Flamengo. O Santos venceu o Flamengo por 1-0, perdeu para o Mirassol por 3-0. O Mirassol, se a gente for olhar assim, quem são os jogadores do Mirassol? Um jogador ali que, né, de fato possa ter um grande nome. É o Maestro. Quem? Não tem esse grande jogador no Mirassol. Mas o Mirassol está apresentando um futebol espetacular. Então, o que pode, de repente, até fazer com
que nós entendamos é que a base ela é fundamental. Não adianta, você não precisa ter grandes estrelas, você precisa ter jogadores, de fato, que queiram, que entendam ali o que o time está passando, o técnico está passando e desenvolvam as jogadas. Isso, né, tem que ser feito muito com a base. Então a base ela é fundamental para esses tipos de campanha, porque você tem jogadores que têm um pouco mais de experiência, mas infelizmente eles não têm mais aquela vontade, né? Então, e o Fernando Diniz, porque às vezes a gente vai acompanhando o clube, como a gente sempre acompanha o Vasco, vai vendo os confrontos. Terça-feira o Vasco tem uma parada muito difícil, pode reverter, pode, mas é muito difícil. Mas nós que somos torcedores, a gente fica com, né, o coração fica apreensivo, a gente está tenso, a gente está nervoso, lógico. Agora, depois do jogo do Vasco e Grêmio, a gente também ouviu algumas análises, sempre elas são feitas no campo do terra arrasada, querendo destruir o Vasco, né, porque o Vasco realmente é um time que, poxa, é ruim, mas tem gente também que já aproveita ali a ocasião para ferrar mais ainda o Vasco da Gama. No caso dos próprios, das entrevistas, das perguntas, dos comentários. Então, por que o Vasco jogou ruim? Não. Foi um jogo horroroso? Não. Poderia ter vencido? Poderia. O Vasco foi um time omisso, covarde? Não foi. Não foi. Mas o que acontece? Mas as análises, elas estavam até querendo chegar e colocar um pouco de culpa ontem no Fernando Diniz, nas substituições. Ele falou sobre o caso de não ter colocado o Garré na entrevista coletiva. Então, nós temos uma visão, o treinador tem outra visão. Né? Então, sempre o que vai prevalecer, e isso é que nós temos que compreender. Porque para a gente chegar aqui e falar é muito, né, prático, muito fácil. Era igual o Pedrinho. Pedrinho como comentarista, ótimo, sensacional. Hoje, está com a batata quente na mão e agora faz o quê? Né? Vai ter a mesma visão de comentarista? Não, porque ele está como presidente do Vasco. Então ele está sentindo um problema na mão dele. Agora tem que resolver. A mesma coisa somos nós. A gente fala o que a gente vê e o que a gente pensa. Mas a realidade ali, quando está ali dentro, quem está vendo é o Fernando Diniz. Então, o porquê que ele não botou o Garré, né? O porquê que ele botou o Matheus Cocão lá na substituição, o porquê que ele botou o menino como volante, né? O volante que está na zaga. Então, quer dizer, tudo isso daí se passa muito, tá na mente do treinador. Ele sabe o que ele está fazendo, o que ele tem em mente, né? E aí você olha assim e fala assim, cara, o que nós podemos fazer? Nós não podemos, porque o treinador, ele também olha para o banco de reserva, ele olha assim, o que eu faço com o que está aqui, né? Embora o Fernando Diniz, ele veio para o Vasco sabendo das limitações, das peças que ele tem para poder chegar e ele trabalhar. Ele sabia que o Vasco, ele sempre achou que o Vasco é um time bom, é um time que pode dar liga, que tem bons jogadores. Então, quer dizer, também não pode reclamar muito, porque o plantel do Vasco era esse dali. Esse é o plantel do Vasco que ele já sabia que ele ia ter. Pode fazer ali umas contratações, pode-se fazer algumas coisinhas, pode fazer umas pontuações ali, contratações pontuais, pode. Mas ele sabe que o que ele tem e o que ele vai é aquilo dali que está ali com ele. Mas aí ele olha assim, caramba, o que eu faço? Né? Poxa, botou o Lloyd para jogar, né? Lloyd está tendo de um problema, Lloyd já teve já teve a sua confusão com o próprio Fernando Diniz, naquele jogo que ele bota a mão no ouvido, aí depois até deram um tempo no Lloyd, deu uma cegada, o Lloyd aquilo dali mesmo, mas a gente fala, não, mas eu não colocaria o Lloyd, né, para jogar, mas aí ele preferiu botar o Lloyd. Então, quer dizer, você fala, nós estamos na mão do treinador, ele sabe, o Fernando Diniz, quando ele dá entrevista, você vê que quando ele fala, ele passa realmente o raciocínio dele, né? Ele não tem aquela coisa assim, não, eu fiz só para fazer teste. Não, ele fez ciente de que ele tinha treinado com o time e se ele colocasse aquele jogador naquele momento ali, poderia dar o resultado. Mas aí, chega na hora, não dá o resultado que ele está querendo. Então, quer dizer, e acontece diferente, mas isso quer dizer que por causa disso, ele está querendo fritar, né, alguns jogadores? Não, é o que ele pensa, né? Assim como muitos estão questionando sempre a entrada do Matheus Cocão, e agora ele vai poder, né, o Jair, que ele quis manter, que o Vasco mantivesse o Jair, e o Jair está no Vasco, um volante mais de qualidade,
Então, por causa de que, né, que ele não coloca o Jair, e ele explicou a situação, né, porque que ele ainda não colocou o Jair, porque ele confia muito também, né, no Tietê. Ele entende que o Tietê funciona muito bem como segundo volante e que tem qualidade para sair com a bola, né? Ele também para fazer ali a defesa, para voltar, para recompor. Então, ele tem essas visões. Não é uma coisa assim que, não, o Fernando Diniz, ele tem essas visões, ele estuda futebol, ele estuda os jogadores, mas quando muitas vezes vai, coloca em campo, aí a situação fica um pouco meio diferente, né? Mas são o que ele tem em mãos e o que ele está fazendo. E vai ser desse jeito. Nós vamos contestar, vamos falar por que isso, por que aquilo, mas ele sabe o que ele está fazendo. Então, ou seja, e eu também espero o seguinte, que não se troque mais treinador. Vá com o Fernando Diniz até o final. Agora não tem mais jeito o Vasco da Gama. Né? Já tivemos Fábio Carilli, aí depois tivemos o Felipe, tivemos outros treinadores antes do Fábio Carilli. Então agora tem que ser com o Fernando Diniz e acabou. Vamos até o final do Brasileirão e o ano que vem continua, porque essa troca de técnico, saída de técnico e mudança, isso também prejudica muito, porque aí o treinador já vem pressionado, ele também não sabe quem é, vão fazer mudanças, o time o Campeonato Brasileiro andando, isso é muito ruim, aí e você vai desestruturar, de repente os jogadores não aceitam a filosofia do novo treinador, então não tem jeito. Agora é com o Fernando Diniz que o Vasco vai e tem que ser, nós temos que apoiar sim, temos que incentivar, torcer pelo Vasco, para que ele possa sair dessa situação, que o Vasco possa encontrar a nossa hoje, de novo, a nossa realidade é chegar e entender, torcer para que o Vasco permaneça na primeira divisão, porque aí ano que vem já tem patrocínio da Nike, então muitas coisas boas possam acontecer. Então, Vasco empata em 1-1 com o Grêmio, na terça-feira vai decidir a vida dele com o Independente Del Valle em São Januário, na Sul-Americana. Eu sou Valdeir Carvalho, um forte abraço e até uma próxima.